Crescer, para todos nós, é fundamental. Crescer em todas as áreas da nossa vida. É importante que haja crescimento em nossa vida. É importante. E na sexta-feira pela manhã, Deus colocou algo no meu coração e começou a me chamar a atenção sobre limitações. Como muitas vezes as limitações, muitas vezes as coisas vêm para nos limitar o nosso avanço, limitar o nosso crescimento, limitar para que a gente cresça em várias áreas da nossa vida, para que a gente não possa avançar e chegar a lugares mais longe. E limitação quer dizer efeito de restringir certos limites, determinação de limites. E toda limitação impede o crescimento, impede o avanço. Muitas vezes as limitações, elas podem ser internas e podem ser externas. Às vezes as limitações estão do lado de fora. Pastor, você não sabe as barreiras que eu estou enfrentando. Eu não tenho recursos, eu não tenho como ir mais à frente por causa disso. Tem tanta coisa que me prende, tem tanta coisa que me atrapalha. Eu tento ir, quando eu chego, bato no muro, tem um bloqueio. Muitas vezes existem limitações internas dentro de nós. Pessoas que acham que não vai, mas como é que eu vou fazer isso sozinho? Eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer isso? Não vai dar para mim ir. Às vezes tem tanta gente que ela é tão capaz, ela é um potencial, ela é uma bomba na mão de Deus, mas só ela que acha que não. Por quê? Alguma coisa dentro dela trava. Os limites estão dentro. É importante para o ser humano crescer. É importante para o ser humano crescer espiritualmente, intelectualmente, financeiramente, crescer, se tornar mais maduro em maturidade, em sabedoria, crescer profissionalmente, e crescer em todas as áreas da vida. É importante que haja crescimento em nossa vida, e quando não está havendo crescimento na nossa vida, alguma coisa está errada. Então é importante que a gente observe e fale: eu estou crescendo sim, pastor, estou crescendo por lado. Mas é importante que de vez em quando a gente pare e fale: o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu não estou crescendo aqui por quê? Por que eu não estou crescendo? É natural e é importante para o ser humano que ele cresça em todas as áreas da sua vida. O homem foi criado para crescer. Lucas 2,52. Vamos ler o que está escrito. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Jesus ia crescendo fisicamente, Jesus ia crescendo espiritualmente, Jesus ia crescendo diante de Deus, que ele ia ficando mais maduro, ia ficando mais sábio, ia crescendo, espiritualmente, mas ele também ia crescendo em graça, em sabedoria diante dos homens, porque ele ia crescendo diante da sociedade. Crescer é importante, é agradável a Deus e é fundamental para a sua vida, para a nossa vida, para a vida de qualquer ser humano. Quando alguém não está crescendo, tem alguma coisa errada. Crescer é importante. Uma das coisas que impedem o crescimento são as limitações. Se você pega uma planta, aí você bota ela num vaso pequeno, você limita ela para ela não crescer muito. É ou não é? E às vezes, limitações impedem o nosso crescimento, impedem que a gente avance. 2 Reis 6,24, vamos ler. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. O cerco durou tanto e causou tamanha fome que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pombo 5 peças de prata. O que aconteceu? O rei da Síria, inimigo de Israel, foi atacar
Samaria e cercou Samaria. Samaria era uma cidade fortificada, bem localizada. Samaria tinha muros ao seu redor, ficava no alto, numa situação privilegiada. Ela podia ver o mar, ela podia ver a terra, ela era estratégica e ela tinha muros por fora, tinha muros por dentro e tinha muro em volta do palácio. Os muros de fora tinham 6 metros de espessura, você andava, você corria lá em cima do muro. Era feito de pedras, depois a areia batida no meio, depois mais pedra, era um muro forte. Então por isso que a Síria já não entrou direto, cercou. Samaria era composta por 10 tribos de Israel. Naquela época Israel estava dividida, tinha o reino do norte e tinha o reino do sul. E Samaria compunha o reino do norte. 10 tribos faziam parte daquela nação, daquele reino. Os sírios cercam Samaria, cercam toda a região, sitiam, fazem um cerco, impedem, limitam. Nada entra e nada sai. Não chega gasolina, aí não chega verdura, aí não chega isso, aí não chega pasta de dente, daqui a pouco os bafentos vão botar a tua culpa aí, não tem pasta de dente para comer. Ele não tem isso, não tem aquilo, eles limitam, ninguém entra, ninguém sai, sitiam a cidade, demarcam limites, onde Samaria podia funcionar, determinam que eles viveriam naqueles limites, e viveriam com o que tinha ali dentro. Estão cercados aí, agora se sair a gente mata. E o povo de Samaria começou a ter que se adaptar e viver com aquilo que tinha ali. Toda a entrada de recursos externos estava cortada, a provisão não chegava, provisão. Muitas vezes na nossa vida parece que a pessoa está assim, cercada, pastor, não chega a provisão, parece que não chega, parece que o negócio não me alcança, parece que eu estou isolado aqui. Não chegava provisão, ninguém entrava e ninguém saía. E isso é uma estratégia de guerra, feita justamente para enfraquecer a cidade, enfraquecer o exército, enfraquecer o povo, a nação, a ponto de morrerem ou ficarem totalmente vulneráveis ao inimigo, para o inimigo dar o bote, dar o ataque na hora certa e acabar com todo mundo, pegar todo mundo fraco. E é justamente isso, o Espírito Santo colocou no meu coração, e isso muitas vezes acontece com muita gente. Existe muita gente vivendo assim, encontram-se desse jeito, parece que estão cercadas, parece que há limites onde elas não conseguem sair, parece que há um cerco em redor da vida dessas pessoas, e há anos e anos elas não conseguem romper esse cerco. Não dá para mim sair daqui, parece que limitaram a minha vida em um determinado perímetro, parece que eu só posso viver aqui, eu não consigo sair, eu não consigo avançar, eu não consigo crescer em outras áreas, eu não consigo fazer outras coisas, eu não consigo fazer coisas novas, eu tento, mas não consigo sair daqui, parece que eu estou aprisionado nesse lugar. Muita gente vivendo cercado, vivendo parece que em um cerco, parece que há limites onde elas não conseguem sair, parece que a provisão não chega de jeito nenhum, parece que elas estão isoladas, esquecidas e cada vez mais fracas com o passar do tempo. Porque se há limites, se você não consegue crescer, muita gente às vezes desiste dos sonhos, desiste dos projetos às vezes que até Deus colocou no coração, mas de tanto tentar, de tanto querer, de tanto ir, de tanto não conseguir, ela desiste, vai desanimando, vai enfraquecendo, e a estratégia do inimigo muitas vezes é essa, não consegue te matar de uma vez, ele vai te minando aos poucos, vai enfraquecendo você aos poucos, vai deixando você desanimando aos pouquinhos você vai deixando seus sonhos para trás, aos pouquinhos você vai deixando aquilo que Deus colocou no seu coração para trás, aos pouquinhos você vai se acostumando com o cerco, aos pouquinhos você vai ficando mais pacífico e mais fraco, porque quando você não cresce, você vai enfraquecendo. Essa é uma estratégia do inimigo, minar as forças, impedir o avanço, colocar limites na nossa vida, nos cercar, para impedir que a gente possa avançar e crescer. Fazendo o cerco,
delimitando o território, fazendo com que a gente fique vivendo ali em um modelo de vida, acostumado com aquilo, conformado, achando que não pode mais romper, não pode viver. Ele nos mantém sobre o domínio. Pessoas vivem sobre o domínio das circunstâncias, sobre o domínio da vida, sobre o domínio das coisas. Fazendo cerco, eles nos mantêm sobre o domínio, sobre o controle, mas presta bem atenção no que eu vou te falar. O homem não nasceu para ser dominado. O homem nasceu para exercer domínio, para crescer e conquistar. O homem nasceu para criar coisas, povoar a terra, produzir, realizar. Não nascemos para ficarmos estacionados no mesmo lugar e vivermos limitados. Nascemos destinados ao crescimento tanto físico quanto mental, espiritual, intelectual. E quando não estamos crescendo, alguma coisa está errada. E é necessário que a gente tenha a consciência, a capacidade. A Bíblia diz: examine-se o homem a si mesmo. É necessário que a gente pare, vai ter alguma coisa errada. Mas o problema é que muita gente vai vivendo. Já viu aqueles carros que vão andando, o amortecedor está rangindo, a biela está batendo, a bereta está quebrada, o carro, a pessoa vai andando assim, enquanto não quebra de ver, ela vai andando. É necessário muitas vezes parar: tem alguma coisa errada, tem alguma coisa errada com a minha vida espiritual, tem alguma coisa errada com o meu negócio, eu tento, não avanço. Já passou por tudo quanto é tipo de trabalho, já tentou tudo quanto é tipo de negócio, já fez tudo quanto é tipo de coisa. Alguma coisa precisa ser consertada. Se eu tenho um carro Honda, eu levo na Honda para consertar. Se eu tenho um carro, uma BMW, vamos falar de carro bom, eu tenho uma BMW, eu levo na BMW para consertar. Se eu tenho uma Toyota, eu levo na Toyota. Amém? Vai recebendo aí. Se eu tenho... Quem é o fabricante seu? Quem é o seu fabricante? É preciso você chegar para ele e falar: ei, tem alguma coisa errada, pelo amor de Deus, me ajuda aqui, Deus. O que é que eu preciso consertar? Me ajuda, eu quero me colocar nas tuas mãos. O Senhor é o olheiro e eu sou o vaso. Bota a mão em mim e me ajuda. Esse cerco em Samaria é dito por estudiosos que pode ter durado cerca de 3 anos. Eles ficaram 3 anos cercados, com o exército da Síria do lado de fora. Ele dentro daqueles muros, o exército não entrava, e eles sobrevivendo daquilo que eles tinham ali, dando um jeito, fazendo malabarismo. E muitas vezes a gente só consegue viver, muitas vezes vai vivendo anos dentro daquele cerco, sem se revoltar, sem se levantar para viver algo novo. Sabe por quê? Porque vai dando jeito, vai fazendo malabarismo, vai inventando, vai improvisando. Eles já estavam comendo cabeça de jumento. Em Israel, eles não podiam comer carne de jumento, mas já estavam comendo a cabeça. Eles estavam comendo esterco de pombo. Eles estavam dando um jeito, enquanto tinha jeito para dar. E o nosso problema muitas vezes é esse: estamos cercados, estamos oprimidos, tem coisa que a gente precisa romper, precisamos quebrar limite, mas enquanto a gente consegue dar um jeito, a gente vai dando um jeito, e o tempo vai passando. 3 anos. O que mais me chama a atenção é que durante toda essa história, você pode pegar e ler o capítulo 6 de 2 Reis da Bíblia. Durante toda a história você vai ver, em nenhum momento o rei se levanta, o exército se levanta, os soldados se levantam, ninguém se levanta para fazer algo diferente, para sair daquela situação, para falar: vamos sair daqui, pelo amor de Deus, vamos enfrentar esses caras, vamos montar uma estratégia, vamos orar, vamos clamar, vamos jejuar, vamos fazer um sacrifício, vamos fazer alguma coisa, vamos chamar a atenção de Deus. Nós somos o povo de Deus, não podemos viver cercado aqui. Mas durante todo aquele tempo, ninguém se levanta para fazer nada. Muitas vezes o problema de muitas pessoas é esse: não se levantam para fazer nada, vão se acostumando
com o terreno que colocaram para ela viver, se acostumam com o cerco, se adaptam à situação. O tempo vai passando, eles vão se acostumando, vão se conformando com os limites, vão se adaptando a viver dentro daquela maneira ali. É só isso que a gente pode ter? Então beleza, vamos comer cabeça de jumento, vamos comer esterco de pombo, vamos viver do jeito que dá. Quando na verdade Deus é poderoso para tirar a gente desse cerco. Deus é poderoso para fazer a gente viver coisas muito maiores. E Deus quer fazer coisas maiores na nossa vida. Deus quer nos levar longe. Deus quer fazer com que a gente quebre barreira, rompe limites, viva coisas extraordinárias. Ele tem milagres, maravilhas, coisas para que a gente viva e para fazer na nossa vida. Ele está conosco. Muitas vezes temos a presença de Deus conosco e aceitamos viver como se não tivéssemos. O silêncio da morte. Ninguém dá glória hoje, hein? Glória a Deus aí, me ajuda. É possível cada um de nós sofrer cercos. É possível sermos cercados por crises. E na verdade sofremos problemas, adversidades, enfermidades, situações adversas, nos cercam, colocam a gente dentro do lugar e falam assim, aí ó, está cercado, não tem como sair daí, agora tu vai viver aí com esse problema, com essa adversidade, situações difíceis, e muitas vezes como somos cercados, isso traz desânimo, vontade de desistir, aos poucos podem ir minando nossas forças, e nos forçando a aceitar a situação, nos forçam a nos conformarmos e a vivermos cercados. Sabe por quê? Muita gente não se levanta em fé, não toma posse de uma palavra de Deus, não se levanta como um libertador em sua casa. Sabe, Deus sempre levanta libertadores. Em Israel sempre foi assim. E às vezes dentro das casas são assim. Eu fui levantado como libertador dentro da minha casa. Você está sendo levantado como um libertador dentro da sua casa. Você precisa tomar posse dessa palavra. Você precisa se apropriar das verdades de Deus. Você precisa ser fortalecido em Deus. Você precisa trazer uma consciência de quem você é em Cristo, de quem você é em Deus e de que Deus está com você. E crer que você pode romper, quebrar, avançar e viver coisas além desses limites que a vida te impõe. Mas muita gente não sai do cerco. Pastor, para eu sair dessa vida, para eu ir em busca de uma vida diferente, eu vou ter que aborrecer muita gente, vai dar muito trabalho. Você não sabe, pastor, os problemas que eu vou ter que enfrentar. Eu sei, estou vivendo dentro desses limites aqui, eu sei que Deus pode fazer muito mais na minha vida, eu até consigo ver isso, mas para me sair daqui vai dar uma trabalheira, vai ter gente me chamando de maluco, vai ter gente me chamando de doido, vai ter gente que vai ficar de mal comigo, vai acontecer um monte de coisa. Então, você continua aí, agradando os outros, batendo palma para maluco dançar lá. Nossa vida tem momentos de decisões, e as decisões que tomamos hoje irão determinar aquilo que nós iremos viver amanhã. Eu vou ter que lutar sozinho, pastor. Eu vou ter que remar contra a maré, pastor. Vai me dar um trabalho, caramba, para eu sair, para eu quebrar esse cerco, para eu enfrentar a situação. Vou ter que comprar a briga, Vou parecer maluco, eu não vou ser apoiado, pastor, não vão me apoiar, beleza, continua aí então, Salmos 3, verso 5. Davi diz assim: eu me deito e durmo, e torno a acordar, porque é o Senhor que me sustém. Não me assustam os milhares que me cercam.
Sabe, Davi, um homem de Deus, cheio de Deus dele, cheio de experiências com Deus. Davi escreve esse texto em meio a um momento difícil, fugindo da sua casa, sendo posto para correr pelo seu filho, que tomou o seu reinado, tomou o seu exército, e estava botando Davi para correr. Não só estava botando Davi para correr, como que ele queria matar Davi. Davi tinha tudo para estar desestabilizado emocionalmente em todas as áreas, mas Davi, conhecendo o Deus que ele serve, Davi levanta a sua voz e fala: eu não temo os milhares que me cercam, eu deito e durmo, porque eu conheço aquele que está comigo. Eu sei que ele é capaz de me tirar de qualquer cerco, eu sei que ele é capaz de reverter qualquer quadro, eu sei que ele é capaz de me levar adiante, eu sei o que ele já fez na minha vida, e eu sei aquilo que ele pode fazer. Você precisa ver, olhar para trás e ver o tanto que Deus já fez na tua vida. Muitas vezes a gente tem a mania de esquecer o agir de Deus na nossa vida. Davi os olha e fala assim: eu fui tirado de trás, eu era o menor da minha casa, ele me tirou de lá, eu era pequeno, e eu enfrentei um gigante, eu derrubei aquele gigante. O negócio de Davi, o nosso problema muitas vezes quando nós enfrentamos situações difíceis, é que a gente olha para as situações e olha para a gente e fala: meu Deus, não tenho força. Davi não fez isso. Davi olhou para o gigante e falou: tu é grande. Falei: beleza. Ele foi, olhou para Deus e falou assim: ah, meu Deus é maior, tu está ferrado, Deus é maior que você. Ele não olhou para ele não contou com as forças dele. Esse é o nosso problema. A gente olha para as adversidades e olha para a gente e fala: eu sou pequeno, eu sou fraco. Olha para Deus, conta com a força de Deus, crê que Deus está com você. Se Deus está conosco, ninguém pode nos resistir. Quem poderá resistir o braço agir do braço forte do Senhor? Davi era espiritualmente muito à frente do seu tempo. Davi sabia quem ele era, ele já tinha visto Deus fazer muita coisa na sua vida. Preste atenção, na vida é assim: ou eu aceito ser dominado, ou eu me levanto para exercer o domínio, ou eu aceito que as circunstâncias digam quem eu sou, ou eu me posiciono e me aproprio de quem Deus diz que eu sou. Ou eu aceito ser dominado, ou eu me levanto para exercer o domínio, ou eu aceito que as circunstâncias, o que a vida, o que tudo diz, tudo ao meu redor diz eu sou, ou eu me aproprio da palavra de Deus, das verdades de Deus, e fico com o que Deus diz que eu sou. Repete comigo, fica de pé por favor, fica de pé por favor, fica de pé e repete comigo assim: eu, mais alto, eu vou me levantar, não vou ficar cercado, vou crescer e vou viver tudo o que Deus tem para mim. Mais uma vez, eu vou me levantar, não vou ficar cercado, vou crescer e vou viver tudo o que Deus tem para mim. Pode dar um aplauso ao Senhor antes de você sentar. Fala para quem está ao teu lado: se levanta, meu irmão, vamos quebrar esse cerco aí em nome de Jesus. Quando estamos cercados em situações como essas, não podemos nos acomodar, não podemos nos conformar com o cerco e com os limites que as circunstâncias colocam diante de nós. Salmo 139:5 diz o seguinte: tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim. Independente do que possa nos cercar, você precisa saber
que antes de que qualquer coisa te cerque, enfermidades, problemas, adversidades, situações adversas, cerquem a tua vida e fala, acabou, você está aí, está limitado, agora não dá para você fazer isso, não dá para você fazer aquilo, independente de qualquer coisa que venha nos cercar, Ele já estava nos cercando antes, já somos cercados por Ele, Ele me cerca por detrás e por diante, pela frente, põe sobre mim a sua mão, ou seja, a mão de Deus está sobre você, Deus está cercando você, não tem nada mais poderoso para te cercar, do que Deus não possa contigo quebrar essas barreiras. Quando as circunstâncias lhe cercarem, dá um sorriso para ela e fala assim, já estou cercado, já me cercou, Deus já me cercou primeiro, eu já estou cercado por Ele primeiro. 2 Reis 6:26, vamos ler o que diz. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, dentro daquele cerco, uma mulher gritou para ele, socorro, majestade. O rei respondeu, se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira, ou vinho no tanque de prensas de uvas? Contudo ele perguntou, qual é o problema? Ela respondeu, essa mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje, e amanhã comeremos o meu. Então cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Primeiro a gente vê esse texto, que a mulher fala socorro, e ela pede socorro para o cara certo, o cara que era o rei, que era a autoridade, que tinha que ter uma palavra de segurança, de direção para aquele lugar. Mas o rei joga para Deus, não, que o Senhor te ajude. Se Deus não te ajudar, quem sou eu para te ajudar? E depois a gente vê essa situação. Primeiro eles estavam comendo cabeça de jumento, depois eles estavam comendo esterco de pombo, agora já estavam matando os filhos para comer. O que a gente precisa entender é o seguinte, durante um tempo, a gente vai improvisando, durante um tempo na vida, enquanto a gente está cercado, a gente vai dando um jeito, fazendo balamarismo, se virando do jeito que dá. Uma hora não dá mais, você precisa acordar, despertar e falar, eu tenho que sair desse lugar, eu tenho que ir em busca de algo melhor para a minha vida. O rei fala para a mulher como um religioso, ele tem Deus na boca, na língua, na ponta da língua. Socorro, rei, que o Senhor te ajude. Só faltou ele falar, paz do Senhor, minha irmã, né? Paz do Senhor, que Deus te ajude. Ele tinha Deus na ponta da língua, falava como um religioso, alguém que fala, mas não conhece, alguém que fala, mas não vive. Não basta termos Deus em nossa boca, a paz do Senhor, o Senhor te abençoe. Não basta eu ser bonzinho, ô irmão amado, querido, santo do Selabanagassé. Não basta para você viver os milagres de Deus, ser religioso, ser um aparente, ser uma pessoa que aparenta uma santidade, transparece nas palavras, é muito bom com as palavras, é muito bonzinho, é muito isso, é muito... Não adianta, não basta, é preciso de fé. Deus falou para Josué, força Josué, coragem Josué, tenha fé Josué, eu serei contigo por onde quer que andares. Uma vida religiosa não significa que é uma vida de fé. Ai, Jesus. A religiosidade não te capacita, não capacita você para viver os milagres de Deus. A fé sim te capacita para viver o sobrenatural. Muitas vezes o que a gente precisa na nossa vida é sobrenatural,
é uma ação poderosa de Deus para romper limite, para quebrar cadeia, para quebrar o cerco, para fazer o que a gente não pode fazer, para trazer o que não pode trazer, para agir de maneira que a gente não consiga agir. E somente a religiosidade, a paz do Senhor, aleluia, a glória, vir na igreja, somente isso não basta. Tem que ser um homem e uma mulher cheio de fé e colocar a fé em ação. A religiosidade, ela pode te ajudar onde você está, dentro do cerco, ela te ajuda, mas a fé pode te tirar de lá e levar você a um lugar melhor. O rei estava jogando problema para Deus, assim ele não assumia a responsabilidade de agir. O nosso mal é muitas vezes jogar sempre para alguém ou para alguma outra coisa a responsabilidade dos problemas que estamos vivendo. Eu tenho um amigo, eu tive um encontro com ele há algum tempo, e a gente estava conversando, e ele é uma gente boa, uma bênção. Eu estou evitando encontrá-lo de novo, porque o nosso encontro vai ser um choque para ele, porque o último encontro que nós tivemos, eu tentei ajudá-lo e falei: rapaz, você precisa acordar, cara. Tu tem força, tu é bom, uma benção e tal, mas você vê, tu nesse cerco, tu volta a viver os problemas tudo a mesma vez, cara. Toda vez tu vai, depois tu desce, tu vai, depois tu desce. Tu precisa mudar algumas coisas, cara. Tu precisa acordar, cara. Tu precisa parar, ver, consertar o que está errado. Mas o problema é que ele ficou meia hora, eu não aguentei, eu falei: tem que ir embora. Não, rapaz, você não entende, é por causa disso, é por causa daquilo. Eu tinha explicação para tudo. Para tudo tinha uma desculpa, tinha uma explicação, tinha um ponto, por causa da economia, por causa daquilo, que eu vivi aquilo outro. E muitas vezes isso é o que nos atrapalha. Não parar e falar assim: Deus, eu preciso mudar alguma coisa dentro de mim. O problema é que a gente sempre acha que está errado é os outros, e nunca a gente. E no nosso próximo encontro, eu vou falar isso para ele: rapaz, o teu problema é que tu tem desculpa para tudo. Da última vez que eu vim aqui, eu saí correndo porque eu não aguentei, me deu um enjoo de ficar ouvindo as suas desculpas. Ficar você ouvindo dizer, botando a culpa em tudo. De vez em quando a gente fala: caramba, eu preciso mudar, alguma coisa tem que mudar em mim. 2 Reis 6:30. Quando o rei ouviu as palavras da mulher, rasgou as próprias vestes. Como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo, junto ao corpo. O rei estava vestido de pano de saco, ele estava se lamentando. E esse pano de saco é tipo esse saco de batata mesmo. O cara vestia aquilo, jogava cinza na cabeça, simbolizava como ele estava se humilhando, ele estava lamentando, ele estava passando por um momento terrível. Ele externava, ele colocava do lado de fora aquilo que ele estava vivendo por dentro. Porém, o que nós precisamos é entender que tristeza, lamento, choro não irão mudar a situação que a gente possa estar. E o rei andava pela cidade de pano de saco. E muitas vezes a gente fica assim, lamentando com um, lamento com o outro, lamento com o outro. A cidade inteira conhece teu problema. Você já chorou para 300 pessoas. Sabe, meu irmão, o choro faz parte, mas a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Sabe o que isso diz? Você pode chorar, existem momentos de tristeza, de dor, de dificuldade. Você chora, você lamenta, você se humilha diante de Deus, tudo bem, mas tem que passar. Você tem que se levantar, você tem que acordar, a vida continua, você precisa viver, você precisa ter fé. Não vai dar para tu ficar chorando, não vai mudar a tua história. O rei estava se lamentando, se humilhando, e nada estava acontecendo. E existe um momento que a nossa fé precisa ser ativada, e nos levantarmos com coragem, ousadia e fé para vivermos os milagres de Deus. Provérbios 24:10, olha o que ele diz: se você vacila,
Em outra tradução diz assim: se te mostras frouxo no dia da dificuldade ou no dia da angústia, você ficar batido no dia da adversidade, da angústia, como será limitada a tua força? Quanto mais tu ficar batido, quanto mais tu ficar chorando, quanto mais tu ficar lamentando, menos força você vai ter para se levantar e para dar a volta por cima. Sabe, para Deus, para o Senhor, nós devemos chorar, abaixar nossa cabeça, nos humilharmos, nos jogarmos, nos prostrarmos. Mas para as circunstâncias, para as situações, para o cerco, para os problemas, você tem que levantar a cabeça e falar: Deus está comigo, eu vou enfrentar isso de cabeça erguida, eu vou passar, eu vou viver os melhores dias da minha vida, Ele está comigo e nada vai me parar. Pessoas de fé, já viu quando você chega no shopping, você não precisa abrir a porta? Quando você está cheio de fé, e muitas vezes a pessoa não acredita, você precisa te encher teu coração de fé, crê no Senhor, e a vida está lá, filho, é igual a porta do shopping, a vida é igual a porta do shopping, você tem que levantar a cabeça e ir para cima, ó. Levanta a cabeça e vai andando, está fechado, mas a hora que tu chegar, ela vai abrir, meu irmão, que a Bíblia diz que é Ele que abre a porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. 2 Reis 7, do 3 ao 8, vamos ler. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos amorreus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos; se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, eles foram ao acampamento dos amorreus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali, pois o Senhor tinha feito os amorreus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro e roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e entraram noutra tenda, pegaram o que quiseram, esconderam isso também. O que aconteceu? O rei, quando ouve o que aquelas mulheres disseram, que uma comia o filho da outra, e a outra teve que comer o filho da outra, ele entrou em desespero. Ele rasgou a roupa, aí apareceu que ele estava vestido de pano de saco, e ele colocou no coração dele: esse profeta Eliseu, porque ele tinha que culpar alguém. Então o culpado era o profeta Eliseu, porque Eliseu era um representante de Deus, e ele, afastado de Deus, certamente Eliseu não dizia aquilo que agradava a ele. Ele fala: esse profeta Eliseu, certamente ele está envolvido nisso, isso aí deve ser da parte de Deus, eu vou arrancar a cabeça desse profeta. E ele vai falar com Eliseu, só quando ele está indo falar com Eliseu, Deus já fala com Eliseu primeiro. Eliseu fala: o rei está vindo aí. Quando o rei chega, Eliseu, homem de Deus, inspirado por Deus, naquela época Eliseu era Deus falando. Eliseu enche a boca e fala: olha, amanhã à tarde, tudo isso vai ter acabado. Na porta da cidade vai ser vendido farinha, comida, tudo preço barato. Amanhã à tarde tudo isso acabou, e você vai ver, vai testemunhar tudo o que aconteceu. O rei já havia recebido uma palavra do profeta. Tinha um oficial do lado do rei, quando o profeta falou com ele. Quando Eliseu falou: amanhã à tarde isso tudo vai ter acabado, o oficial, o cara que andava com o rei, já se levanta e fala: impossível, nem se Deus descer na terra isso aí não pode acontecer. Cuidado com quem anda junto com você. Cuidado se você anda cheio de incrédulo, cheio de gente que não tem fé, que não crê do mesmo jeito que você do teu lado. Pelo cara que andava com o rei, a gente já via que a incredulidade tinha tomado conta deles. Eles não conseguiam acreditar, não conseguiam crer.
quanto mais tempo se passa sem agir e sem se levantar em fé, mais difícil fica para a gente crer nas palavras liberadas por Deus para a nossa vida e em tudo que Deus falou para nós. Muitas vezes recebemos palavras de Deus, fomos inspirados por Deus para viver coisas, mas os anos vão passando, isso vai esfriando e fica mais difícil cada vez. Os leprosos, eles não podiam entrar na cidade, porque eles tinham que ficar do lado de fora da cidade. Então eles davam um jeito, ficavam ali perto do portão, ficavam ali do lado de fora, com medo do exército que estava cercando a cidade, e não podia entrar, então eles ficavam por ali. Só que uma hora eles se deram conta e falaram: caramba, a gente está igual esse povo, pô. A gente tem essa doença e tá bom, a gente vai morrer. Mas se a gente ficar aqui de fome, a gente também vai morrer. A gente tem que escolher, vamos lá, rapaz, vamos sair daqui, vamos lá no acampamento deles, vamos fazer alguma coisa, vamos quebrar esse cerco, cara, e vamos lá tentar viver alguma coisa, vai de repente eles poupam a nossa vida, alguma coisa acontece. Os leprosos não se contentaram em ficar ali, note que eles estavam na mesma situação, e eles decidiram ousar. Decidiram ser ousados, decidiram fazer alguma coisa, decidiram sair daquele lugar, decidiram fazer alguma coisa nova, decidiram ir em busca de alguma coisa nova. E muitas vezes o que falta em nós é tomar uma decisão de ir em busca, de fazer, de sermos ousados, e de ir em busca de alguma coisa nova. Saíram do cerco, se moveram em busca de um milagre. Eles chegaram ao acampamento do inimigo e viram o milagre que Deus havia feito. Olha o que acontece. A gente não leu, mas o que acontece é isso. Eles chegam no acampamento, vê que o acampamento está vazio, comem, bebem, pega prata, vê que não tinha ninguém, voltam para a cidade, chegam na porta da cidade, chamam os soldados na porta da cidade e falam: olha, você não sabe o que aconteceu, Deus fez um milagre, não tem ninguém, eles foram embora, Deus fez alguma coisa, saiu todo mundo, o acampamento está vazio, a gente comeu, a gente bebeu, trouxemos prato, trouxemos ouro, trouxemos tudo aqui, ó, a arma deles, roupa deles, tem ninguém lá. Aqueles soldados vão até o rei, chegam até o rei e falam: rei, o que aconteceu? Os leprosos voltaram aí, falaram que no acampamento deles não tem ninguém. O rei já tinha recebido uma palavra de Deus. Quantas palavras de Deus você já recebeu? Quantas vezes Deus já prometeu coisa para a tua vida? O rei já tinha recebido uma palavra do profeta Eliseu, já tinha falado no dia seguinte isso iria acabar. Aqueles homens vêm trazendo a resposta do milagre. O rei incrédulo, coração duro, não aceita e fala assim: ah não, eu sei o que está acontecendo. Certamente eles se esconderam nos montes, e a hora que a gente for tolo, que a gente sair da cidade, eles vão vir e vão matar a gente. Era mais fácil acreditar na desgraça do que acreditar no milagre. E muitas vezes, quando estamos desanimados, quando estamos cercados, quando passamos muito tempo em um mesmo lugar sem conseguir viver milagres de Deus, é mais fácil a gente acreditar nas desgraças do que no milagre de Deus. Se levanta alguém e fala assim: rei, calma aí, cara, vai que isso aí é um milagre de Deus mesmo. Faz o seguinte, pega 5 homens, bota eles no cavalo e manda eles para lá para ver se tudo é verdade. Porque se esses homens ficarem aqui, eles vão morrer mesmo. Deixa eles para lá, se o exército matar eles, eles vão morrer aqui. E de repente eles veem se isso aconteceu, os 5 homens vão. Quando os 5 homens voltam, os homens falam: rei, é isso mesmo, a gente foi no acampamento, a gente foi além do acampamento. Eles saíram largando arma, largando roupa, largando tudo pelo meio do caminho, parece que eles saíram apressados. Deus fez aqueles exércitos ouvir um som de um grande exército. Eles acharam que Israel tinha contratado o exército dos egípcios, o exército dos hititas, para acabarem com eles. O cerco já havia quebrado, mas eles estavam vivendo lá, cercados dentro da cidade. Às vezes, em nossa vida, o cerco acaba. Deus dá palavra, Deus fala: eu estou contigo, pode ir, pode meter o pé, a porta vai se abrir. Mas às vezes a gente está tão acostumado ali, que a gente prefere viver dentro do cerco, acreditar na desgraça do que acreditar no milagre. Para quem não tem fé, o milagre é algo difícil de acreditar. Sabe, é preciso nós nos levantarmos em fé
e não aceitar os cercos que são colocados ao redor da nossa vida. Você não foi criado para viver limitado. Você foi criado para crescer, para avançar, para crescer nas áreas da sua vida, para viver os teus sonhos, para viver os sonhos de Deus, para viver tudo aquilo que Deus tem para você. Fica de pé que eu vou liberar uma palavra profética para a tua vida, em nome de Jesus. Coloca aí Filipenses 1,16, não tem palavra profética melhor do que a palavra de Deus. Levanta as suas mãos e fala assim: eu vou receber essa palavra. Eu vou receber essa palavra na minha vida. Se desconecta de quem está do teu lado, se conecta em Deus. Essa palavra é para você. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido do que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Fala para quem está do teu lado: aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. Fica tranquilo, aquele que começou a boa obra na tua vida, ele vai completar. Ele te trouxe até aqui e ele vai te levar adiante. Levanta as tuas mãos e recebe aí, continua recebendo. Deus tem algo forte para você hoje. Você não vai morrer no deserto. Você não vai ficar nesse cerco. Você vai romper os limites, vai crescer e vai prosperar em todas as áreas da sua vida. Essa batalha não vai acabar com você. Você vai receber os livramentos de Deus em sua vida, vai receber provisão sobrenatural de Deus em sua vida. O tempo de cerco acabou, o tempo de sequidão acabou, de falta, de estagnação, de estar estacionado acabou em sua vida. Você está liberado para crescer em todas as áreas da sua vida, pelo poder que há no nome de Jesus. Você pode dar um glória, pode dar um brado de vitória ao Senhor.